Continuando a nossa resolução de exercícios de força magnética, vamos resolver a questão de número 1. A respeito de campos magnéticos, considere as seguintes afirmativas. A Terra tem um campo magnético, correto, galera? Pelo que nós estudamos, a Terra possui um campo magnético norte e um campo magnético sul. 2. Correntes elétricas produzem campos magnéticos? Correto, galera. E o contrário também é verdadeiro, mas ainda vamos estudar esse tópico. Quando polos de mesmo nome pertencentes a dois ímãs diferentes são aproximados, eles se repelem? Correto. Norte, norte se repelem. Sul, sul se repele. Quando eu aproximo o polo norte de um ímã com o polo sul de outro ímã, eles vão se atrair. Beleza, galera. Uma carga elétrica com velocidade nula sob a ação de um campo magnético não sente a ação de nenhuma força magnética. Correto, galera. Correto. Quando a velocidade, essa daqui está correta. Quando a velocidade é nula, ok? A força magnética também será nula, beleza? Então, a alternativa correta aqui é a letra... As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Letra A. Questão de número 2. Um elétron penetra com velocidade horizontal em um campo magnético de indução vertical. E o campo magnético é uniforme. Com base nessa informação, pode-se concluir que a trajetória do elétron é... Galera, vamos... Essa figura aqui, ela não é dada na questão, mas vamos imaginar. Eu tenho aqui uma região, tá ok? Essa região aqui. E o campo magnético está entrando no plano do seu celular. Enquanto que a velocidade aqui, ela está perpendicular a este campo. Beleza, galera? Quando a velocidade é perpendicular ao campo magnético, a trajetória sempre será circular. Ou seja, a minha partícula, tá certo? Esse elétron, no caso, vai realizar um movimento circular e uniforme, sendo a força magnética aqui igual à força centrípeta. Questão de número 3. Uma partícula de carga elétrica 4 microcoulomb e velocidade 200 metros por segundo é lançada fazendo 30 graus com a direção de um campo magnético de intensidade 2,5 vezes 10 ao quadrado teslas. A intensidade da força magnética que atuará sobre a partícula será igual a... Bom, galera, o que ele quer saber aqui na questão é a força magnética, a sua intensidade. Então, eu tenho aqui, vou fazer o desenho aqui de novo, eu tenho aqui uma partícula, tá certo? E ela está se movendo, fazendo um ângulo de 30 graus. Olha, a velocidade aqui, fazendo um ângulo de 30 graus com o campo magnético. Então, eu tenho aqui o ângulo θ. Esse ângulo θ, ele faz 30 graus. Beleza. A carga elétrica é igual a 4 microcoulomb. E eu já vou transformar esse microcoulomb para coulomb. Vocês sabem que o micro é 10 a menos 6. Lembra lá? Cent é 10 a menos 2. Milli 10 a menos 3. Micro 10 a menos 6. Nano 10 a menos 9. A velocidade dessa partícula, desse elétron, é igual a... dessa carga elétrica, é igual a 200 metros por segundo. O campo magnético aí é igual a 2,5 vezes 10 ao quadrado Tesla. Bom, para eu calcular essa força magnética, eu tenho que lembrar da expressão força magnética é carga vezes velocidade vezes campo vezes seno de θ.
força magnética será, o valor da carga é 4 vezes 10 a menos 6. A velocidade é igual a 200 metros por segundo. O campo é 2,5 vezes 10 ao quadrado. E o seno de 30 graus. Portanto, força magnética será... Galera, eu vou pegar aqui 4 e multiplicar por 2,5. 4 vezes 2,5 dá 10. 10 vezes 200 dá 2.000 vezes. Potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4, vezes o seno de 30 é igual a meio. 2.000 dividido por 2 vai dar... 2.000 dividido por 2 vai dar 1.000. Vezes 10 a menos 4. 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Conserva a base, somos expoentes. 3 menos 4 dá menos 1. E menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1. Nesse caso, newtons. Esse é o nosso resultado. Questão de número 4. A força magnética é resultante da interação entre dois corpos que apresentam propriedades magnéticas, tais como ímãs, cargas elétricas ou cargas elétricas em movimento. Um fio de 8 metros de comprimento transporta uma corrente elétrica de 12 amperes e faz um ângulo de 30 graus com um campo magnético uniforme que tem sua intensidade igual a 1,5 teslas. Nessas condições, é correto afirmar que a intensidade da força magnética sobre o fio será... Bom, aqui ele quer saber, galera, a força magnética sobre o fio. Os dados que ele me dá são comprimento do fio, que é 1,8 metros, corrente elétrica que passa por esse fio, que é de 12 amperes, ângulo que esse fio faz com o campo magnético, que é de 30 graus, é este ângulo bem aqui, ó, θ. Campo magnético que vale 1,5 teslas. Esses são os nossos dados. Bom, para calcular a força magnética sobre um fio, eu uso a seguinte expressão. Campo vezes corrente vezes comprimento do fio vezes seno de θ. A força magnética será, o campo é 1,5, a corrente é 12, o comprimento é 1,8 e o seno de 30 graus é meio. Seno de 30 graus é meio. Então, eu vou ter aqui 1,5 vezes 12 vezes 1,8 vezes meio. Beleza? Bom, a força magnética aqui será 12 dividido por 2. Olha aqui, 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, eu tenho aqui 1,5 vezes 6 vezes 1,8. A força magnética, então, será 1,5 vezes 6 dá 9. 9 vezes 1,8. Então, a força magnética será igual a 16,2 newtons. Esse é o nosso resultado final. No esquema da figura a seguir, o fio F, horizontalmente suspenso e fixo nos pontos P, passa entre os polos de um ímã, em que o campo magnético é suposto horizontal e uniforme. O ímã, por sua vez, repousa sobre uma balança B, que registra seu peso. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece.
Em dado instante, a chave C é fechada e uma corrente circula no fio, pelo fio. O fio sofre uma força vertical, pontinho, pontinho, e o registro na balança, pontinho, pontinho. Bom, galera, quando esse circuito aqui ele é fechado, quando a chave é fechada, vocês sabem que a corrente aqui na bateria, ela entra no negativo e sai no positivo. Então, ela vai percorrer a corrente elétrica vai percorrer todo esse caminho aqui, até que a corrente elétrica chegue aqui no ímã. Beleza? A corrente chega aí no ímã. Bom, aqui no ímã, galera, aqui no ímã, vocês podem perceber que bem aqui eu tenho o polo norte e ali do outro lado eu tenho o polo sul. O campo magnético sempre sai do norte e vai para o sul. Sempre sai do norte e vai para o sul. Então, o sentido do campo magnético é saindo do norte e indo para o sul. É como se ele tivesse esse sentido aqui, galera. Esse é o sentido do campo magnético. Ele sai do norte e entra no sul. Beleza? A corrente elétrica, quando passar por esse campo elétrico, ela vai passar nesse sentido e nessa direção. Ambos aqui estão fazendo um ângulo de 90 graus. Beleza? Bom, a força vertical é a força magnética. É a força magnética. Veja, para a gente determinar o sentido dessa força na vertical, se é para baixo ou se é para cima, eu vou usar a regra da mão direita espalmada ou a regra da mão esquerda utilizando os 3 dedos indicadores, dedo maior e o polegar. Utilizando a regra da mão direita espalmada, o meu dedão ele vai apontar no sentido da corrente, ou seja, para a direita. Já os meus 4 dedos, eles vão apontar no sentido lá do campo magnético, que sai do norte e entra no sul. Quando você fizer isso aí, você vai perceber que a força magnética, ela sempre sai da palma da sua mão. Então, a força magnética aqui, ela estará para cima. Ela estará para cima. Então, eu posso eliminar 3 alternativas aqui que dizem que a força magnética é para baixo e as suas chances de acertar aumentam. Mesmo se você não souber a outra, tá certo? Você tem agora 50% de chance de acertar. Tranquilo. Agora, ele está perguntando aqui. Então, aqui nós já respondemos. Aqui ele está perguntando o registro na balança. O que vai acontecer com o registro na balança? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Galera, pode não perceber, mas vejam, a força magnética que o ímã fará sobre o fio é para cima. E você tem que lembrar da terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Toda força de ação, existe uma força de reação na mesma direção, com a mesma intensidade, só que em sentidos opostos. Então, galera, o fio ele vai reagir a essa força, imprimindo uma força no ímã para baixo, de mesma intensidade, mesma direção vertical, só que em sentido para baixo, em sentido para baixo. Em sentido para baixo. E galera, somado ao próprio peso aí do ímã, então mais essa força aí sobre a balança, isso quer dizer que o registro da balança ele vai aumentar. Se a balança faz registro de peso, se ela registra peso, ela registra forças, então a força peso aí será somada com essa força de reação do fio sobre o ímã. Então, a alternativa correta aqui será a letra D de dado.